Amigos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Olhem ao redor por um instante. Observem o mundo em que vivemos. As manchetes gritam. Os corações se inquietam. A cada amanhecer, uma nova camada de incerteza parece se depositar sobre a humanidade. Guerras e rumores de guerras ecoam pelos continentes. Desastres naturais, outrora raros, tornam-se frequentes e devastadores. A moralidade se dissolve e o caos, antes marginal, agora parece querer ocupar o centro do palco. Há uma sensação quase palpável de que estamos à beira de algo grandioso, algo que transcende a política, a economia e até mesmo a ciência. Uma pergunta silenciosa ecoa na alma de muitos. Para onde estamos indo? O que o futuro nos reserva? E se eu lhes dissesse que as respostas para essas perguntas não estão nas análises de especialistas ou nas previsões humanas, mas em um livro milenar, divinamente inspirado, que tem desvendado os mistérios do tempo desde o seu princípio? E se eu lhes revelasse que estamos às portas do evento mais extraordinário da história da humanidade, um evento que mudará a vida de bilhões, dividindo o tempo e a eternidade de uma forma irreversível? Não estou falando de ficção científica, de mitos ou lendas. Estou falando de uma realidade inevitável, uma verdade profética tão sólida quanto a rocha, descrita nas páginas da Bíblia Sagrada. Hoje, não vamos apenas discutir um tema. Vamos explorar uma das maiores esperanças e, para muitos, um dos maiores mistérios da fé cristã: o arrebatamento da Igreja e a vinda de Jesus Cristo. Por que é tão crucial que você, que se diz cristão, evangélico ou que se conecta às raízes judaicas da nossa fé em Yeshua, compreenda essa verdade? Porque não se trata de uma curiosidade teológica, mas de uma bússola para sua alma em meio à tempestade, um farol que ilumina o caminho para a eternidade. A ignorância sobre este tema não é apenas uma falta de conhecimento, é uma vulnerabilidade espiritual. Jesus mesmo advertiu sobre os dias finais, comparando-os aos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam e eram dadas em casamento, até que o dilúvio veio e os levou a todos, sem que percebessem. A ausência de vigilância, a falta de compreensão dos sinais e da promessa pode nos levar a um estado de letargia espiritual, onde a surpresa se confunde com o desespero. Não queremos que você seja pego despreparado. Queremos que você esteja entre aqueles que, com as lâmpadas acesas e o azeite transbordando, aguardam ansiosamente o noivo. Pense comigo. Se você soubesse que um tsunami colossal se aproxima, você não faria tudo ao seu alcance para se proteger e alertar seus entes queridos? O arrebatamento e os eventos subsequentes são, espiritualmente, um tsunami de proporções cósmicas. E a palavra de Deus nos oferece o mapa, o aviso e o refúgio. Saber sobre o arrebatamento não é alimentar o medo, mas sim fortalecer a fé, motivar a santidade e inspirar a mais profunda esperança. É a certeza de que, em meio a um mundo em convulsão, Deus tem um plano perfeito para o seu povo. É a bendita esperança que nos impulsiona a viver com propósito e urgência. Neste conteúdo, você encontrará uma explanação clara, profunda e biblicamente fundamentada sobre este tema tão vital. Não nos aprofundaremos em especulações, mas sim naquilo que as Escrituras revelam com autoridade. Você descobrirá, primeiro, a definição do arrebatamento. O que a Bíblia realmente diz sobre este evento misterioso e qual o seu verdadeiro significado para a Igreja. Desmistificaremos conceitos errôneos e nos apegaremos à pura palavra de Deus. Em segundo lugar, abordaremos a complexa questão: quando acontecerá? Exploraremos as diferentes visões teológicas: pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo, sempre com respeito e buscando a verdade nas Escrituras, sem dogmatismos desnecessários. Em terceiro lugar, vamos visualizar
Como acontecerá? Detalhes bíblicos fascinantes sobre o soar da trombeta de Deus, a voz do arcanjo, a ressurreição gloriosa dos que morreram em Cristo e a transformação instantânea dos que estiverem vivos, o nosso encontro com o Senhor nos ares. Prepare-se para se maravilhar com o poder de Deus. Quarto, uma pergunta crucial: quem será levado? Entenderemos que não é uma questão de mérito humano, mas de estar verdadeiramente em Cristo e viver uma vida de vigilância e prontidão espiritual. Este é um convite à autoanálise e à renovação de sua aliança com o Salvador. Em quinto lugar, com a seriedade que o tema exige, veremos o que acontecerá com os que ficarem. Abordaremos a grande tribulação, um período de juízo sem precedentes que se abaterá sobre a terra, e os eventos que a caracterizarão, incluindo a ascensão do Anticristo e a marca da besta. Esta parte é um alerta, um chamado urgente àqueles que ainda não se decidiram por Cristo. E, finalmente, o ponto mais importante de todos, a importância da preparação. Não basta saber, é preciso agir. Falaremos sobre como se preparar espiritualmente, cultivando uma vida de santidade, oração, amor e serviço, para que você possa aguardar o retorno de Jesus com alegria e confiança, e não com temor. O objetivo desta mensagem, deste vídeo, vai muito além de informar. Nosso propósito é inspirar você a viver uma vida de urgência e propósito, de forma que cada dia seja uma preparação para o encontro com o seu Senhor. Queremos que você sinta a esperança que permeia as Escrituras, a paz que excede todo o entendimento e a alegria de saber que o nosso Redentor está às portas. Que sua fé seja fortalecida, sua esperança avivada e seu coração incendiado para cumprir o propósito de Deus para sua vida neste tempo profético. Este é um momento crucial na história da humanidade. É hora de despertar, é hora de se posicionar. Se esta introdução já acendeu uma chama em seu coração, se você sente a urgência e a importância de mergulhar neste conhecimento transformador, eu te convido a se juntar à nossa família aqui no JC Verbo Vivo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não perca nenhum de nossos estudos. Ative as notificações clicando no sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Deixe seu like neste vídeo se ele te abençoou e comente suas primeiras impressões e expectativas. Sua participação enriquece nossa comunidade. E por favor, compartilhe esta mensagem com todos que você conhece. Este conteúdo precisa alcançar o máximo de pessoas possível. Se a função hypar aparecer, clique nela e apoie o nosso trabalho. Sua alma tem um destino eterno. A verdade liberta e prepara. Agora vamos para o conteúdo. Definição do arrebatamento. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês neste momento, em que nos aprofundamos em um tema tão sublime e, ao mesmo tempo, tão cercado de mistério e esperança: o arrebatamento da Igreja. Não é apenas uma doutrina, mas uma promessa vibrante, uma revelação divina que pulsa nas Escrituras, convidando nossos corações à vigilância e à mais profunda comunhão com o Eterno. É o clímax da esperança cristã, o momento aguardado em que a Igreja, a noiva de Cristo, será finalmente unida ao seu amado em glória. Para muitos, a palavra arrebatamento evoca visões de filmes e ficção. Mas para nós, filhos da promessa, ela ecoa com a autoridade das Sagradas Escrituras. No grego, a palavra utilizada para descrever esse evento é harpazo, que significa tomar com força, arrebatar, apoderar-se rapidamente. Não é um convite educado, mas uma ação poderosa e súbita, divina e irresistível.
Essa mesma palavra é empregada em outros contextos bíblicos para descrever a experiência de Paulo sendo arrebatado ao terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2, 4, ou Filipe sendo arrebatado pelo Espírito Santo, Atos 8, 39. Portanto, o arrebatamento não é uma invenção teológica moderna, mas um conceito profundamente enraizado na linguagem e nas promessas divinas reveladas na palavra. A fundação bíblica mais clara e expressiva para entendermos o arrebatamento reside nas palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele escreve: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta passagem é o cerne da nossa compreensão. Ela descreve não um evento discreto, mas uma manifestação gloriosa, audível e visível. Ao alarido do Senhor, a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus, sinais inequívocos de um evento de magnitude cósmica que não passará despercebido. O significado do arrebatamento transcende a mera expectativa de um fim dos tempos. Ele é, antes de tudo, uma demonstração do amor incondicional e da fidelidade de Deus para com sua igreja. É a consumação da promessa de Jesus em João 14, 1, 3, onde ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento é o cumprimento literal dessa promessa do Messias aos seus discípulos e, por extensão, a todos os que nele creem. É a preparação de um lar eterno, não uma fuga desesperada, mas um encontro glorioso, além de ser um ato de amor. O arrebatamento é também um ato de justiça divina e separação. A Bíblia nos revela que, após o arrebatamento, um período de grande tribulação se abaterá sobre a terra. Assim, o arrebatamento serve como um livramento da igreja fiel da ira vindoura de Deus sobre um mundo que rejeitou seu Filho. Não se trata de uma evasão da realidade, mas da confirmação de que Deus cumpre suas promessas, tanto de bênção quanto de juízo. A igreja, como o corpo de Cristo, não está destinada a passar pela ira de Deus, mas sim a ser coerdeira da sua glória. Essa separação entre os justos e os ímpios é um tema recorrente na escatologia bíblica, e o arrebatamento marca o início dessa distinção final. Para os cristãos evangélicos, a doutrina do arrebatamento é um pilar da fé, uma esperança viva que molda a maneira como vivemos e testemunhamos. É a certeza de que a nossa peregrinação terrena tem um destino glorioso e que não somos deste mundo, mas cidadãos dos céus. Para os cristãos judeus, aqueles que reconhecem Yeshua como o Messias e ainda se conectam com suas raízes hebraicas, o arrebatamento pode ser visto como o cumprimento final das promessas messiânicas, a redenção completa do povo de Deus, tanto de Israel quanto das nações que foram enxertadas na Oliveira Santa pela fé em Cristo. É a chegada do noivo para a noiva, a consumação de um pacto eterno. O arrebatamento também ressalta a soberania de Deus e a sua fidelidade profética. Cada profecia bíblica que se cumpriu até hoje serve como um selo de autenticidade para as profecias futuras, incluindo o arrebatamento. Deus não mente e suas palavras não voltam vazias. A sua palavra é a âncora da nossa alma. E nela encontramos a certeza de que este evento glorioso é tão real quanto o nascimento,
a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não é uma esperança vaga, mas uma certeza fundamentada nas inabaláveis promessas do Todo-Poderoso. Em resumo, o arrebatamento não é um mito ou uma lenda, mas uma verdade bíblica fundamental. É a promessa da vinda de Jesus para buscar sua igreja, ressuscitando os mortos em Cristo e transformando os vivos para que todos estejam com Ele para sempre. É o cumprimento da promessa de um lar eterno, a demonstração do amor e da justiça de Deus, a separação dos justos e a coroação da esperança cristã. Esteja você familiarizado com o termo ou apenas começando a explorá-lo, o convite é para mergulhar mais fundo nas Escrituras e permitir que essa verdade transformadora fortaleça sua fé e prepare seu coração. Que esta compreensão da definição do arrebatamento nos impulsione a viver vidas de maior santidade, vigilância e amor, aguardando com ansiedade e alegria o glorioso dia do nosso encontro com o Rei. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando acontecerá o arrebatamento? Se a definição do arrebatamento acende em nossos corações uma chama de esperança e expectativa, a pergunta quando acontecerá muitas vezes nos leva a um terreno de estudo profundo e, por vezes, de visões diversas. É crucial abordar este tema com reverência e humildade, compreendendo que a Bíblia nos oferece princípios claros, embora nem todos os detalhes estejam explicitamente definidos para nossa mente humana. Nosso objetivo não é prever datas, mas sim entender as diferentes perspectivas teológicas que surgem da interpretação das Escrituras, sempre com um olhar atento à vigilância e à preparação. A verdade central é que o arrebatamento será um evento súbito e inesperado para o mundo em geral. Um momento em que, num abrir e fechar de olhos, a igreja será removida. Jesus mesmo advertiu em Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Esta declaração é fundamental e serve como um balizador contra qualquer tentativa de determinar uma data exata. A surpresa é parte integrante da natureza do evento, e essa incerteza temporal é projetada para nos manter em constante prontidão espiritual. Não sabemos o quando, mas somos exortados a viver como se fosse agora. Dentro da teologia escatológica, existem três principais coras de pensamento sobre o momento do arrebatamento em relação ao período conhecido como a Grande Tribulação: o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Cada uma dessas visões busca fundamentar-se nas Escrituras e oferece uma perspectiva sobre a sequência dos eventos proféticos. A visão mais amplamente aceita entre os cristãos evangélicos e que ressoa profundamente com a promessa de livramento divino é o pré-tribulacionismo. Esta perspectiva sustenta que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do início da Grande Tribulação, um período de 7 anos de juízo intenso sobre a terra, conforme descrito em detalhes nos livros de Daniel e Apocalipse. Os defensores desta visão argumentam que a igreja, sendo a noiva de Cristo e alvo da sua graça, não está destinada a passar pela ira vindoura de Deus sobre o mundo. Passagens como 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, são frequentemente citadas. O raciocínio é que a tribulação é um tempo de juízo divino sobre o mundo ímpio e um período de purificação para Israel. E a igreja, já redimida e justificada, será poupada dessa ira. Além disso, a ideia de que a igreja está aguardando o Messias e não o Anticristo fortalece essa visão. O arrebatamento seria o próximo evento na agenda profética, iminente e sem sinais precedentes específicos para a igreja, embora o mundo veja sinais gerais dos tempos.
Em contraste, o pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá após a grande tribulação. Nesta visão, a igreja passará por todo o período da tribulação, enfrentando perseguição e tribulações junto com o restante do mundo, e será arrebatada no final, no momento da segunda vinda visível de Cristo para estabelecer seu reino milenar. Os proponentes do pós-tribulacionismo frequentemente citam passagens que parecem associar a vinda de Cristo com eventos que ocorrem após a tribulação, como Mateus 24, 29, 31, onde Jesus fala sobre os sinais no céu depois da aflição daqueles dias e a reunião dos eleitos. Eles argumentam que a igreja foi chamada a perseverar através das tribulações e que a promessa de Jesus de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20, implica sua presença com a igreja mesmo durante a grande tribulação. Para os cristãos judeus, essa visão pode ressoar com a ideia de um sofrimento compartilhado antes da redenção messiânica final. Uma terceira perspectiva é o mesotribulacionismo, ou mid-tribulacionismo, que propõe que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação, ou seja, após os primeiros 3 anos e meio, antes do derramamento da ira divina mais intensa. Esta visão tenta harmonizar elementos das outras duas, sugerindo que a igreja passará pela primeira metade da tribulação, que inclui perseguições e dificuldades, mas será removida antes da grande tribulação propriamente dita, que é caracterizada pelos juízos mais severos de Deus. Eles interpretam o soar da 7ª trombeta em Apocalipse 11, 15, como o momento do arrebatamento, antes das taças da ira divina. Esta visão busca equilibrar a resiliência da igreja com o livramento da ira. É importante notar que, independentemente da visão sobre o quando, a essência da esperança do arrebatamento permanece inalterada para todos os cristãos. Todas as perspectivas concordam que Jesus voltará para buscar sua igreja, e que a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos ocorrerão. A divergência reside mais no timing exato em relação a um período específico de juízo. O foco principal deve ser sempre na prontidão espiritual e na fidelidade a Cristo. Para os cristãos em geral, e especialmente para os evangélicos, a iminência do arrebatamento, ou seja, a ideia de que ele pode acontecer a qualquer momento, sem necessidade de sinais precedentes para sua ocorrência, no caso do pré-tribulacionismo, serve como um poderoso incentivo para uma vida de santidade e vigilância. Não vivemos esperando por um período de terror, mas sim pela gloriosa aparição do nosso Salvador. Esta esperança nos capacita a viver sem medo do futuro e com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Para os cristãos judeus, o conceito do retorno do Messias, Yeshua, para reunir seu povo e estabelecer seu reino é central. O arrebatamento pode ser visto como um passo crucial nesse plano divino, a reunião dos fiéis de todas as nações, tanto judeus quanto gentios, que creram em Yeshua. O quando se insere na grande narrativa da redenção de Israel e do mundo, culminando na manifestação gloriosa do reino messiânico. Em última análise, a Bíblia nos exorta a não nos apegarmos a especulações sobre o tempo, mas a vivermos com um coração voltado para a eternidade. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. A incerteza do quando é um chamado constante à vigilância, à oração e à evangelização. Não importa qual seja a sua compreensão sobre os detalhes do timing, o que importa é a sua posição em Cristo. Estamos vivendo em um tempo em que os sinais gerais se intensificam e a urgência da mensagem do Evangelho nunca foi tão grande.
que a expectativa do retorno de Jesus, seja antes, durante ou depois de um período de tribulação, nos motive a viver vidas que glorifiquem a Ele em tudo. Que essa esperança nos encha de paz e coragem para prosseguir em nossa jornada de fé, sempre olhando para cima, pois a nossa redenção está próxima. Como acontecerá o arrebatamento? Amados irmãos em Cristo, depois de explorarmos o que é o arrebatamento e as diferentes perspectivas sobre seu timing, é natural que nossos corações se voltem para a pergunta: como acontecerá? A Bíblia, em sua riqueza profética, não nos deixa no escuro. Ela nos oferece detalhes vívidos e poderosos que pintam um quadro glorioso e sobrenatural desse evento cósmico. Prepare-se para mergulhar nas Escrituras e vislumbrar a majestade e a glória que cercarão o retorno do nosso Senhor para buscar sua igreja. A palavra-chave que permeia a descrição do arrebatamento é rapidez. Paulo nos diz em 1 Coríntios 15:52 que tudo acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos. Essa expressão grega em átomo, que deu origem à nossa palavra átomo, denota a menor e mais indivisível unidade de tempo. Isso significa que o evento será instantâneo, súbito, sem aviso prévio para o mundo. Não haverá tempo para despedidas, para correções de última hora ou para decisões apressadas. A prontidão é a chave, pois o como está intrinsecamente ligado à velocidade e à intervenção divina direta. Mas embora seja rápido, o arrebatamento não será silencioso ou imperceptível para os que estão envolvidos. Pelo contrário, será acompanhado de sinais audíveis e poderosos, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Imaginem a cena. Primeiramente, o alarido do Senhor. A palavra grega aqui é keleusma, que se refere a um grito de comando, uma ordem militar, um clamor de autoridade. É a voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, uma voz que tem o poder de ressuscitar os mortos e transformar os vivos. Essa voz não é um sussurro, mas um brado de triunfo que ecoará pelos céus, anunciando a consumação da promessa. É a voz daquele que disse: Lázaro, vem para fora. E a morte obedeceu. Agora, essa mesma voz clama pelos seus eleitos em todo o planeta. Em seguida, ouviremos a voz de arcanjo. Embora a Bíblia não especifique qual arcanjo, muitos teólogos associam a Miguel, o arcanjo guerreiro, líder das hostes celestiais, mencionado em Judas 1:9 e Daniel 12:1, como aquele que se levanta pelos filhos do seu povo. A presença e a voz de um arcanjo neste evento sublinham a natureza celestial e a magnitude da operação divina. Não é um evento humano, mas uma ação orquestrada pelos exércitos do céu, sob a autoridade do próprio Cristo. E então, o som inconfundível da trombeta de Deus. A trombeta na Bíblia é frequentemente associada a eventos significativos. A promulgação da lei no Sinai, o anúncio de guerra ou vitória, a convocação do povo de Deus. Aqui é a trombeta de Deus, um som diferente de qualquer outro, um chamado final para a reunião dos seus santos. É o toque que anuncia o fim de uma era e o início da eternidade para a igreja. Este som será um sinal para os que estão em Cristo, um chamado irresistível que os libertará das amarras da mortalidade. Após esses sinais audíveis, a sequência dos eventos nos é revelada com clareza surpreendente. Primeiro, a ressurreição dos mortos em Cristo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Ensina a alegria indizível desse momento. Aqueles que dormiram no Senhor, que entregaram suas vidas a Ele ao longo da história, desde os apóstolos até os mártires e os crentes mais recentes,
seus corpos serão transformados em corpos glorificados, incorruptíveis, semelhantes ao corpo ressuscitado de Jesus. A morte, o último inimigo, será vencida. As sepulturas se abrirão, e os santos de todas as épocas emergirão em glória, prontos para encontrar seu Salvador. Esta é a promessa. Para aqueles que partiram na fé, a garantia de que a separação é temporária e a reunião é eterna. Em seguida, a transformação dos vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4:17. Aqueles que estiverem vivos na terra no momento do arrebatamento e que tiverem uma fé genuína em Cristo não passarão pela morte. Seus corpos mortais serão instantaneamente transformados em corpos glorificados, em um piscar de olhos, sem a experiência do túmulo. Esta é uma verdade extraordinária. A imortalidade nos revestirá, a corrupção dará lugar à incorruptibilidade e seremos feitos aptos para a eternidade na presença de Deus. Isso cumpre o que Paulo declara em 1 Coríntios 15:53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. A culminação de tudo isso é o encontro com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Não seremos levados a algum lugar distante na terra, mas sim a um encontro celestial com o próprio Jesus. O verbo encontrar, a pantesis em grego, era frequentemente usado para descrever uma comitiva que saía de uma cidade para encontrar uma figura importante que estava chegando, para então acompanhá-la de volta à cidade. Assim, a igreja se encontra com o Senhor nos ares, não para ir a um lugar desconhecido, mas para acompanhá-lo em seu retorno glorioso. Seja para as bodas do Cordeiro no céu, seja para o estabelecimento de seu reino. Este encontro é a realização da promessa de Jesus: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para os cristãos em geral, esta descrição do como nos enche de uma santa expectativa e reverência. Não se trata de uma fantasia, mas de uma realidade profética que se desdobrará em glória. A visão de corpos transformados e a união com Cristo nos ares é um poderoso motivador para vivermos de forma que nossa vida reflita a esperança que temos. Para os evangélicos, esses detalhes bíblicos reforçam a literalidade das Escrituras e a fidelidade de Deus em cumprir cada uma de suas promessas. A ênfase na ressurreição e transformação nos lembra que a nossa esperança não está nas coisas passageiras deste mundo, mas na glória eterna que nos aguarda. E para os cristãos judeus, essa visão do como pode ressoar com as expectativas de uma manifestação divina poderosa, talvez lembrando a nuvem de glória que guiou Israel no deserto ou as teofanias do Antigo Testamento. O encontro com Yeshua nos ares é a concretização da promessa messiânica de sua vinda em glória para reunir seu povo. Em última análise, o como do arrebatamento nos revela a magnitude da obra redentora de Cristo e o poder de Deus para operar o impossível. Será um evento sobrenatural, glorioso, repentino e transformador, onde os limites da morte e da corrupção serão quebrados e a igreja será unida ao seu cabeça para toda a eternidade. Que essa visão nos impulsione a viver com a certeza de que a nossa peregrinação tem um destino glorioso e que, a qualquer momento, o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus soarão, nos chamando para o nosso lar eterno com o Senhor. Maranata. Quem será levado? Se a visão do como
o arrebatamento acontecerá, nos enche de assombro e admiração pela glória de Deus, a pergunta quem será levado é de uma importância imensa e profundamente pessoal. Ela nos leva a uma autoanálise e a uma compreensão mais profunda da natureza da salvação e da fé genuína. A Bíblia é clara e consistente em sua resposta. Os que serão levados são aqueles que estão em Cristo e que vivem em vigilância. A condição primária e inegociável para ser arrebatado é estar em Cristo. O que isso significa biblicamente? Significa ter nascido de novo, ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal e ter sido unido a Ele pela fé. É uma união espiritual profunda, onde a vida de Cristo se torna a nossa vida. Paulo expressa essa verdade de forma poderosa em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo não é meramente uma filiação religiosa ou um ritual. É uma transformação radical do coração e da mente. Uma rendição total à sua soberania e à sua graça. Para os cristãos, estar em Cristo significa ter seus pecados perdoados pelo seu sacrifício na cruz, ter sido justificado perante Deus e ter recebido o Espírito Santo como selo e garantia da herança eterna. É ter Jesus como o centro de sua existência, buscando viver de acordo com os seus mandamentos e a sua vontade. Aqueles que estão em Cristo não são perfeitos, mas são perdoados e estão em um processo contínuo de santificação, buscando ser mais semelhantes a Ele a cada dia. O arrebatamento não é para os bons, para os justos por mérito próprio, mas para os justificados pela fé em Cristo Jesus. Contudo, a Bíblia também enfatiza a importância da vigilância. Jesus repetidamente exortou seus discípulos a estarem vigilantes, como em Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A vigilância aqui não é um estado de pânico ou ansiedade, mas sim de prontidão espiritual e fidelidade contínua. É viver cada dia com a consciência da iminência do retorno do Senhor, como se Ele pudesse voltar a qualquer momento. A vigilância se manifesta em diversas áreas da vida do crente. Vigilância espiritual significa manter-se em comunhão constante com Deus, através da oração, do estudo da palavra e da adoração. É ter uma vida de santidade, fugindo do pecado e buscando agradar a Deus em tudo. É discernir os sinais dos tempos sem cair em especulações, mantendo o foco em Cristo. Vigilância moral implica em viver uma vida de retidão e integridade, longe das impurezas do mundo. A parábola das 10 virgens, Mateus 25:1-13, ilustra isso vividamente. As virgens prudentes tinham azeite em suas lâmpadas, um símbolo da preparação contínua e da vida cheia do Espírito. As nécias, por outro lado, foram pegas despreparadas, sem o azeite necessário, e a porta lhes foi fechada. Não se trata de uma salvação por obras, mas de uma vida que reflete a realidade de uma fé viva. Vigilância missionária. Um coração vigilante é também um coração zeloso pela propagação do Evangelho. Se cremos na iminência do retorno de Cristo e na remoção da Igreja, nossa urgência em compartilhar a mensagem de salvação deve ser intensificada. A grande comissão é um imperativo para os vigilantes. Não podemos nos calar enquanto o mundo caminha para a tribulação. Para os cristãos em geral, a mensagem é clara. O arrebatamento é para os que são de Cristo, aqueles que nasceram de novo e mantêm uma vida de fé ativa. Não é uma questão de denominação, etnia ou status social, mas de um relacionamento pessoal e transformador com Jesus. É um chamado para examinarmos nossos corações e nos perguntarmos: estou verdadeiramente em Cristo? Minha vida reflete
Uma fé genuína e vigilante? Para os evangélicos, essa doutrina reforça a ênfase na conversão pessoal e na importância da santificação. A fé que salva é uma fé que produz obras, não como meio de salvação, mas como evidência dela. A vigilância se torna um estilo de vida, uma maneira de honrar a Deus enquanto esperamos seu retorno. A pregação sobre o arrebatamento serve como um despertador espiritual, chamando os mornos à fervorosa devoção. Para os cristãos judeus, o conceito de estar em Cristo pode ser visto como o cumprimento das profecias messiânicas em Yeshua, o verdadeiro Israel, e a incorporação pela fé ao corpo do Messias. A vigilância remete à prontidão que o povo de Israel era exortado a ter na espera do Messias e de sua redenção final. É o reconhecimento de que o tempo das nações está se cumprindo e a redenção plena se aproxima para todos os que o aguardam, tanto judeus quanto gentios. Em suma, quem será levado no arrebatamento são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que estão vivendo uma vida de fé e vigilância, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não há espaço para complacência. A cada dia que passa, o retorno do Senhor se aproxima. Que essa verdade nos inspire a viver com fervor, com os olhos fixos em Jesus, prontos para ouvir o chamado e encontrar o Senhor nos ares. O que acontecerá com os que ficarem? Amados irmãos em Cristo, enquanto a bendita esperança do arrebatamento acende a chama da alegria e da expectativa em nossos corações, é imperativo que também abordemos, com seriedade e compaixão, a pergunta que paira sobre aqueles que não serão levados: o que acontecerá com os que ficarem? A Bíblia, em sua revelação escatológica, descreve um período de intensa dificuldade e juízo sobre a terra, conhecido como a Grande Tribulação. Entender este período não é para instigar medo, mas para ressaltar a urgência da mensagem do Evangelho e a graça de Deus manifesta em nos livrar dessa era de sofrimento. Para aqueles que ficarem após o arrebatamento, o mundo entrará em um período sem precedentes de angústia, conforme as Escrituras preveem. Jesus mesmo descreveu esse tempo em Mateus 24:21 como grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O profeta Daniel se referiu a ele como um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12:1. O livro do Apocalipse nos oferece os detalhes mais vívidos e chocantes desse período, descrevendo uma série de juízos divinos que serão derramados sobre a terra. Este não é um tempo de salvação universal, mas um período de juízo para um mundo que rejeitou a luz e a graça de Deus. No entanto, mesmo em meio à escuridão, a misericórdia divina ainda se manifestará. A Bíblia nos mostra que haverá, sim, aqueles que se voltarão para Deus durante a tribulação, mas o custo será imenso. Muitos desses se tornarão mártires, pagando com a própria vida por sua fé em Jesus. As Escrituras detalham uma série de eventos que marcarão a grande tribulação. A ascensão do Anticristo. Um líder mundial carismático surgirá, conhecido como a Besta, em Apocalipse, que governará com autoridade e engano. Ele fará um pacto com Israel e, no meio da tribulação, após 3,5 anos, quebrará esse pacto, profanará o templo e exigirá adoração para si mesmo. Ele terá controle político, econômico e religioso sobre o mundo. O falso profeta e a marca da besta. Junto com o anticristo, surgirá um falso profeta que promoverá a adoração à besta e à sua imagem. Ele enganará as massas e fará com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca,
da besta na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Apocalipse 13, 16, 17. Essa marca será a prova final de lealdade ao anticristo e uma rejeição consciente de Deus. Aqueles que aceitarem a marca estarão selando seu destino eterno, pois a Bíblia adverte sobre a ira de Deus para com eles. Juízos divinos severos. O Apocalipse descreve uma sequência de juízos que serão derramados sobre a terra. Os selos. Começando com a saída de um cavaleiro branco, que muitos interpretam como o anticristo vitorioso, seguido por guerras, fome, morte e martírio. As trombetas, uma série de desastres ecológicos e catástrofes que afetarão a natureza, os mares, os rios, o sol e a lua, causando grande devastação e morte. As taças da ira de Deus, os juízos finais e mais severos, incluindo úlceras malignas, a transformação dos mares e rios em sangue, calor intenso, trevas, pragas e o ajuntamento das nações para a batalha do Armagedom. Perseguição intensa. Aqueles que se recusarem a aceitar a marca da besta e a adorar o anticristo enfrentarão uma perseguição sem precedentes. Muitos serão martirizados por sua fé. A igreja já não estará na terra, mas um remanescente fiel, talvez de judeus e gentios que se converterão após o arrebatamento, enfrentará a fúria do diabo e de seus agentes. Para os cristãos em geral, a compreensão do que acontecerá com os que ficarem serve como um alerta solene e um chamado à urgência. Não é uma mensagem de desespero, mas um convite à reflexão. Se o arrebatamento é iminente e se a tribulação é tão terrível, quão crucial é garantir que estamos em Cristo e vivendo em vigilância agora. A misericórdia de Deus é acessível hoje, antes que a porta se feche para a igreja e se abra para o juízo. Para os evangélicos, essa descrição reforça a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé. Não há uma segunda chance pós-arrebatamento para os que conscientemente rejeitaram o Evangelho. Aqueles que se converterem na tribulação o farão sob condições de extremo sofrimento e martírio, demonstrando a profundidade de sua fé. A ênfase é na importância de se arrepender e crer enquanto é tempo. Para os cristãos judeus, a tribulação é muitas vezes vista como o tempo da angústia de Jacó. Jeremias 37, um período de purificação e provação para Israel, que culminará no reconhecimento de Yeshua como o Messias e na sua vinda em glória para resgatar seu povo e estabelecer seu reino. Embora terrível, é um período que prepara Israel para sua restauração final. Aqueles judeus que rejeitaram Yeshua antes do arrebatamento terão uma oportunidade final de se arrependerem durante esse tempo, embora com grande custo. Em suma, o que acontecerá com os que ficarem será um período de juízo divino e grande aflição, um tempo em que a ira de Deus se manifestará sobre a impiedade do mundo. Será marcado pela ascensão do anticristo, pela imposição da marca da besta e por catástrofes sem precedentes. Que a seriedade dessa verdade nos mova a proclamar o Evangelho com mais fervor e a viver com a certeza de que a nossa esperança não está neste mundo passageiro, mas no retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrará da ira vindoura. Que a graça de Deus nos encontre vigilantes e preparados para que não estejamos entre os que ficarão. A importância da preparação. Tendo percorrido as profundezas da doutrina do arrebatamento, sua definição, o mistério de seu tempo, o glorioso como e a solene advertência do que aguarda os que ficarem, chegamos ao ponto culminante de nossa reflexão, a importância da preparação. Este não é apenas um tema de estudo teológico, mas um chamado urgente e pessoal à ação, um imperativo para cada alma que se diz seguidora de Cristo. A verdade sobre o arrebatamento, em vez de gerar medo ou especulação ociosa,
deve impulsionar-nos a uma vida de fervorosa santidade, vigilância contínua e amor abnegado. A preparação para o arrebatamento não é um conjunto de rituais ou uma lista de verificações a serem cumpridas, mas sim um estado de ser, um reflexo do nosso relacionamento genuíno com Jesus Cristo. É a viva demonstração de que tomamos a sério as suas palavras e as suas promessas. Lembrem-se das parábolas de Jesus sobre o seu retorno. O servo fiel e prudente, Mateus 24, 45, 51. As 10 virgens, Mateus 25, 1, 13. E o homem que confia seus talentos aos seus servos, Mateus 25, 14, 30. Em todas elas, a mensagem central é clara. A prontidão é crucial e a falta dela terá consequências eternas. Então, como nos preparamos espiritualmente para esse evento glorioso? Arrependimento genuíno e fé em Cristo. O alicerce de toda a preparação é a salvação. Não há arrebatamento para aqueles que não nasceram de novo, que não se arrependeram de seus pecados e não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. A preparação começa com a resposta ao chamado do Evangelho. É reconhecer que somos pecadores, que não podemos nos salvar por mérito próprio e que somente o sacrifício de Jesus na cruz pode nos reconciliar com Deus. É uma entrega diária, uma renovação constante de nossa decisão de seguir a Ele. Se há pecado não confessado, se há áreas de rebelião em sua vida, o tempo é agora para se voltar para o Senhor com um coração sincero. Vida de santidade e consagração. Uma vez em Cristo, somos chamados à santificação. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A santidade não é perfeição instantânea, mas um processo de crescimento e conformação à imagem de Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Significa viver em obediência à palavra de Deus, fugir do pecado, buscar a pureza em pensamentos, palavras e ações, e viver de uma maneira que agrade ao nosso Deus. Nossas vidas devem refletir a luz de Cristo em um mundo em trevas. A preparação envolve uma renúncia diária ao eu e um abraço da vontade de Deus. Vigilância constante e oração. A iminência do arrebatamento exige que vivamos com um senso de urgência espiritual. Jesus nos exortou repetidamente: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Essa vigilância não é passividade, mas um estado ativo de prontidão. Ela se manifesta em uma vida de oração fervorosa, buscando a face de Deus, intercedendo pelos perdidos e clamando pelo retorno do Senhor. É ter os olhos espirituais abertos para os sinais dos tempos, mas o coração firmemente ancorado na pessoa de Jesus. É não se deixar consumir pelas distrações do mundo, mas manter o foco na esperança celestial. Amor fraternal e serviço ao próximo. A fé que salva é uma fé que opera pelo amor. Jesus disse que o mundo conheceria seus discípulos pelo amor que tinham uns pelos outros. João 13:35. A preparação para o arrebatamento inclui viver em amor com nossos irmãos em Cristo e estender esse amor ao próximo. Isso significa perdoar, servir, edificar, consolar e compartilhar as boas novas. Uma igreja que espera seu Senhor vive, não para si mesma, mas para o cumprimento da grande comissão, levando a mensagem de salvação a todos os povos. Nossas ações de amor e serviço são testemunhos vivos da fé que nos prepara para a eternidade. Desapego dos bens materiais e foco no eterno. O arrebatamento nos lembra da transitoriedade desta vida e da permanência da eternidade. Jesus advertiu contra o acúmulo de tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Mateus 6, 19 e 21. A preparação envolve um desapego saudável dos bens materiais, compreendendo que somos apenas mordomos,
do que Deus nos confiou. Nossos corações devem estar nos tesouros celestiais, e nossas prioridades devem refletir a realidade de que somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, aguardando um lar celestial. Para os cristãos em geral, a mensagem da preparação é uma chamada à coerência. Se cremos no arrebatamento, nossa vida deve refletir essa crença. Não podemos viver como se o mundo fosse nosso lar permanente, nem como se o retorno de Cristo fosse um evento distante e irrelevante. Cada escolha, cada atitude, cada palavra é uma oportunidade de demonstrar nossa prontidão. Para os evangélicos, esta ênfase na preparação reforça o cerne da fé reformada. Salvação pela graça, mas uma graça que transforma e produz frutos. A espera do arrebatamento não é uma desculpa para a inatividade, mas um poderoso incentivo para o discipulado, a evangelização e a vida dedicada a Deus. É a nossa bendita esperança que nos purifica e nos motiva à obediência. Para os cristãos judeus, a preparação para a vinda de Yeshua como Messias Rei se alinha com a expectativa judaica de um mundo vindouro e da redenção final. A santidade, a justiça e a fidelidade aos mandamentos de Deus são aspectos centrais da fé judaica, e a vinda de Yeshua traz a plenitude e a consumação dessas expectativas. A preparação é a maneira de honrar o Messias que veio e o Messias que voltará. Em suma, a importância da preparação é inestimável. Ela é a chave para não sermos pegos de surpresa, para não ficarmos para trás no dia glorioso do arrebatamento. Que cada um de nós examine seu coração diante de Deus, avaliando sua fé, sua santidade, sua vigilância e seu amor. Que a urgência desses tempos nos impulsione a uma vida de profunda intimidade com Cristo, para que, quando a trombeta soar e a voz do Senhor clamar, possamos levantar nossos olhos e dizer com alegria e confiança: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Firmeza na fé e na esperança. Chegamos ao final desta jornada profunda e reveladora sobre o arrebatamento. Mergulhamos nas Escrituras para entender sua definição, as diferentes perspectivas sobre seu timing, a glória de como ele acontecerá, quem será levado e a solene verdade do que aguarda os que ficarem. Cada bloco deste estudo foi uma peça no grande quebra-cabeça profético de Deus, desenhando para nós um futuro que é, ao mesmo tempo, desafiador e imensamente esperançoso. Agora, ao concluirmos, não podemos simplesmente fechar nossas Bíblias e voltar à rotina como se nada tivesse sido dito. A verdade do arrebatamento não é para ser apenas compreendida intelectualmente. Ela é para ser vivida, respirada e internalizada em cada fibra do nosso ser. É um chamado à ação, um convite a reavaliar nossa caminhada com Cristo e a fortalecer nossa fé e esperança de uma maneira sem precedentes. Vivemos em tempos turbulentos, onde as certezas parecem desvanecer-se e a incerteza paira no ar. As notícias, as crises sociais, os conflitos globais e até mesmo as tribulações pessoais podem nos levar ao desânimo e à perplexidade. Mas é exatamente neste cenário que a esperança do arrebatamento brilha mais forte, como uma estrela guia na escuridão. Ela nos lembra que, embora o mundo possa tremer, nosso Redentor vive e seu plano soberano está se cumprindo diante de nossos olhos. Para você, cristão em geral, talvez recém-chegado à fé ou caminhando há décadas com o Senhor, que essa mensagem renove sua paixão por Jesus. Que ela tire o véu da complacência e acenda em seu coração o fogo da primeira paixão. Lembre-se, sua fé não é uma fábula, sua esperança não é em vão. Você foi chamado para um propósito eterno, para uma união com Cristo que transcende o tempo e o espaço. Não permita que as preocupações deste mundo ofusquem a glória que o aguarda.
Permaneça firme na palavra, na oração e na comunhão. Seja luz em meio às trevas, sal em meio à corrupção. A hora é de se achegar mais a Deus, de viver uma vida que testemunhe a transformação que Ele operou em você. Para você, cristão evangélico, que essa verdade reforce a solidez de suas convicções e a urgência de sua missão. Nossas doutrinas não são apenas para debates teológicos, mas para impulsionar a vida e o serviço. A iminência do retorno de Cristo deve ser o combustível para sua evangelização, para sua busca por santidade, para sua paixão pela justiça e pela verdade. Não é tempo de se amornar ou de ceder aos padrões do mundo. É tempo de se levantar, de assumir sua posição como embaixador de Cristo e de proclamar as boas novas com ousadia e clareza. Que a esperança do arrebatamento o motive a investir seus talentos e seu tempo no reino de Deus, pois em breve o galardão virá. E para você, cristão judeu, que abraçou Yeshua como o seu Messias, que essa revelação do arrebatamento seja uma confirmação poderosa de que todas as promessas de Deus para Israel e para as nações estão se cumprindo em Yeshua. Sua herança messiânica não é anulada, mas sim glorificada em Cristo. O arrebatamento é mais um passo na grande narrativa da redenção divina, que culminará no retorno visível do Messias para estabelecer seu reino eterno sobre a terra. Permaneça firme em sua fé em Yeshua, honrando suas raízes e sendo uma ponte entre o antigo e o novo pacto. Sua perseverança é um testemunho vivo do poder de Deus para reunir e restaurar. Independentemente de sua bagagem teológica específica sobre os detalhes do timing, seja pré, meso ou pós-tribulacionista, a mensagem final é uníssona e inegociável. Cristo virá. Ele virá para buscar a sua igreja, para cumprir cada palavra que proferiu. E a resposta a essa verdade deve ser a mesma para todos nós: prontidão e perseverança. Não nos deixemos enganar pelas distrações do mundo, pelas vozes que tentam nos afastar da esperança eterna, ou pelas provações que buscam abalar nossa fé. Pelo contrário, que essas realidades nos impulsionem a uma dependência ainda maior do Senhor. Lembrem-se das palavras de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. A perseverança não é uma opção, mas uma exigência para aqueles que aguardam o seu retorno. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fortaleça-se na palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Permaneça em oração, em comunhão constante com o Espírito Santo. Apegue-se à comunidade dos santos, pois juntos somos mais fortes. Testemunhe de Cristo com ousadia e amor, pois o tempo é curto e as almas preciosas. Que a bendita esperança do arrebatamento não seja apenas uma teoria para você, mas a força motriz de sua vida. Que ela o inspire a viver cada dia com propósito, com santidade e com um coração cheio de alegria, esperando pelo glorioso dia em que ouviremos o alarido, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Que possamos levantar nossos olhos para o céu e nos encontrar com Ele nos ares, para estarmos sempre com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados irmãos, se esta mensagem tocou seu coração, se esta explanação sobre o arrebatamento trouxe luz e esperança para a sua vida, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade aqui no JC Verbo Vivo. Inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhum dos nossos estudos profundos da palavra. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar e venha conosco nessa jornada de fé e conhecimento. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas percepções e perguntas. Sua interação é muito valiosa para nós e para toda a comunidade que busca a verdade nas Escrituras.
Curta este vídeo se ele te abençoou, pois seu curtir ajuda a levar essa mensagem para ainda mais pessoas. E, por favor, compartilhe com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. A palavra de Deus precisa alcançar os corações sedentos neste tempo crucial. E não se esqueça de assistir aos outros vídeos do nosso canal. Há muitos estudos e mensagens que certamente edificarão sua fé e aprofundarão seu relacionamento com Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.